Durante gerações inteiras, algo essencial foi velado da humanidade. Não era ouro, nem tecnologia, nem um segredo político. Era algo infinitamente mais precioso. Um método silencioso, uma chave oculta que, se revelada, teria transformado cada destino humano em um poema de liberdade e verdade viva. Não foi escondido por acaso. Foi velado porque tinha o poder de libertar. E sistemas que sobrevivem do medo não toleram almas que se lembram. Mas hoje, algo mudou. Você chegou até aqui, e isso, por si só, já diz muito. Talvez tenha sido um sonho estranho, um vazio que nenhum sucesso preenche, ou uma intuição sutil que insiste em sussurrar: você não está aqui apenas para sobreviver. Esse chamado que você sente não é novo. Ele vem de antes do seu nome, antes do seu corpo, antes de qualquer crença que lhe ensinaram. Ele vem da essência, do que você realmente é. E se agora essas palavras ecoam dentro de você, não é coincidência. É porque existe algo dentro de você, algo que ainda se lembra. Se esta jornada já começou a tocar seu coração, deixe nos comentários a palavra "Eu lembro" e me conte de onde você está me ouvindo. É assim que a nossa rede de consciência se fortalece em cada canto do mundo. Você está no canal O Poder Cósmico da Mente, onde o visível e o invisível se encontram. Inscreva-se, ative as notificações e esteja presente para todas as revelações. Vamos continuar? Imagine uma biblioteca antiga, escondida nas entranhas da Terra. Ali, entre pergaminhos de fogo e estrelas, está guardado o verdadeiro conhecimento do ser. Não se trata de aprender, mas de recordar. Recordar o que foi silenciado. Recordar o que sua alma sempre soube. Recordar a técnica proibida, não como um truque ou ferramenta, mas como um retorno a si mesmo. Antes de entrarmos nesse mistério, permita-se um pequeno gesto, quase imperceptível aos olhos do mundo, mas poderoso para o espírito. Feche os olhos, toque com a mão direita o centro do peito e diga em silêncio: eu reconheço que algo dentro de mim já sabe o caminho. Não se preocupe se não sentir nada agora. A verdade não precisa de espetáculo. Ela só precisa de espaço. E esse espaço está se abrindo agora, aqui, com você. O que você está prestes a ouvir não é uma história para entreter. É um convite para atravessar um limiar sagrado. E quando cruzá-lo, não se tornará alguém novo. Você voltará a ser quem sempre foi. Sem máscaras, sem medo, sem esquecimento. Desde pequenos nos dizem que somos um nome, um corpo, uma função. Vivemos como peças em uma engrenagem que gira sem pausa. Acordamos, trabalhamos, produzimos, sobrevivemos. Mas no fundo, você sabe, essa vida linear, previsível, superficial, não é tudo. Há algo que pulsa nos intervalos do cotidiano. Algo que chama quando estamos sozinhos, quando choramos sem saber porquê, quando sentimos saudade de um lugar que nunca visitamos. Essa falta que sentimos não é fraqueza, é a alma gritando por lembrança. E essa lembrança não está no futuro, ela está no centro do seu ser, adormecida, mas não apagada. As tradições mais antigas sabiam disso. Na Índia, os sábios chamavam essa centelha de Atman, a alma eterna, indivisível, inseparável da fonte. Platão falava em anamneses, a memória sagrada da alma. Hermes Trismegista nos lembrou que tudo o que esquecemos um dia será relembrado. Blavatsky falava do eu superior, o núcleo divino que permanece intacto, mesmo quando tudo desaba ao redor. Cada cultura, com sua linguagem, apontava o mesmo caminho. Não precisamos nos tornar algo, precisamos nos lembrar do que já somos. Mas por que esquecemos? A resposta está nas engrenagens invisíveis do mundo moderno. A sociedade, sem saber,
nos educa para nos afastarmos da nossa essência. Nos ensina a comparar, a correr, a competir, nos recompensa pela obediência e pune o silêncio, a sensibilidade, a intuição. Aos poucos vamos nos distanciando do nosso verdadeiro centro. Trocam nossa liberdade por desempenho, nosso brilho por conformidade, nosso ser por personagens. Mas a alma? A alma nunca se rende. Ela aguarda, ela observa, ela planta sementes de lembrança em forma de sincronicidade, sonhos, intuições, arrepios. Ela continua acendendo brechas. E se você chegou até este momento, é porque essas brechas estão se abrindo em você. Agora, uma escolha precisa ser feita. Você pode continuar vivendo como um personagem, ou você pode escolher lembrar quem é de verdade. Mas lembre-se, uma vez que a verdade é tocada, é impossível voltar a viver no esquecimento. Se você sente que chegou o momento de romper com as amarras invisíveis, se sente que a vida é mais do que essa correria sem sentido, então fique comigo até o final desta jornada. Porque ao final dela, você não terá apenas escutado algo novo, você terá ativado algo antigo, algo seu, algo sagrado. E este é apenas o começo. Você não está aqui por acaso. Por mais que sua mente tente racionalizar, por mais que o mundo tente distrair você com tarefas, medos e obrigações, existe uma parte de você, silenciosa, eterna, intuitiva, que sabia que esse momento chegaria. É essa parte que pulsa quando você sente que falta algo, mesmo tendo tudo. É ela que sussurra quando o barulho da vida cessa. É ela que te trouxe até aqui. Ao longo dos séculos, o esquecimento se espalhou como uma névoa sutil. Mas não aconteceu de uma vez. Foi costurado, aos poucos, em cada comparação aceita sem pensar, em cada sonho trocado por segurança, em cada gesto de adequação. Nos ensinaram a temer o silêncio, nos condicionaram a buscar fora, a provar valor, a conquistar atenção. Mas a alma não aprende por imposição. Ela floresce na lembrança, se fortalece no espaço onde pode ser quem é, sem cobranças, sem máscaras, sem pressa. Por isso, antes de revelarmos o segredo esquecido, te convido a um segundo gesto, simples, discreto, profundo. Feche os olhos novamente. Respire profundamente e diga em silêncio para si mesmo: eu permito que a verdade em mim desperte. Não tente forçar. Não espere respostas imediatas. Não cobre sentir algo grandioso. A verdade não se manifesta com fogos de artifício. Ela se instala como brisa suave, que você só percebe quando para. Esse é o primeiro milagre, a permissão. Não é preciso entender, é preciso confiar. Desde tempos imemoriais, os mestres sabiam que a verdade não se ensina. Ela é reconhecida. Ela vive nas entrelinhas do ser. Como um rio subterrâneo que corre mesmo quando a superfície parece seca. Jesus falava do reino que está dentro. Buda apontava para a libertação através da presença. Krishna ensinava que a alma jamais nasce nem morre. Lao Tse dizia: conhecer os outros é inteligência. Conhecer a si mesmo é sabedoria verdadeira. E Hermes, o Trismegisto, dizia: assim como é dentro, é fora. Mas o que há dentro de nós foi sendo soterrado por estruturas invisíveis. Não por maldade, mas por um sistema que só funciona com seres desconectados. Seres que duvidam de si mesmos, que seguem regras sem se questionar, que temem errar, temem sentir, temem parar. E a verdade é, o mundo não precisa de você acordado. O mundo precisa de você previsível.
Porque uma alma desperta não consome o que não precisa, não aceita o que fere, não se encaixa onde não há verdade. Ela cria, ela cura, ela vibra. E por isso, ela é uma ameaça ao sistema que lucra com a inconsciência. Mas o que o sistema esqueceu é que não se pode apagar o fogo da essência. Ele apenas se recolhe, espera, observa, e então, em momentos como este, quando o véu se torna fino, quando a mente começa a silenciar, quando o coração começa a escutar, o Atman desperta. E não como uma ideia bonita, mas como uma força real, uma presença viva dentro de você, que nunca se foi, que nunca se perdeu, que apenas esperava ser lembrada. Ao longo da vida, vamos colando sobre nós rótulos. Sou isso, sou aquilo, meu nome é tal, minha história foi essa. Mas nenhum desses títulos é você. Você é o que sobra quando tudo isso cai. Você é o espaço entre as palavras, a consciência que observa, o silêncio que percebe. E é por isso que recordar exige desapego, não esforço. Não é uma luta para conquistar. É uma entrega para se tornar leve. A alma não precisa que você compre livros, faça cursos, domine técnicas. Ela só precisa que você se abra, que você confie, que você aceite que há um saber mais profundo do que qualquer voz externa. Esse saber já vive em você. E quanto mais você o escuta, mais ele floresce. Mas para escutá-lo, é preciso silenciar o ruído. Hoje, o convite é para que você comece a limpar o campo interior, como quem prepara o solo antes de plantar. Você não precisa correr, nem entender tudo agora, nem se sentir preparado. Você já é o que procura. E é justamente por isso que essa técnica, a que será revelada em breve, não será um aprendizado, mas uma reconexão com o que é seu, com o que sempre esteve aí, esperando o momento de ser lembrado. Então, confie neste início. Mesmo que o silêncio assuste, mesmo que o vazio pareça estranho, o vazio não é ausência, é o útero onde o divino renasce. Se essa mensagem está abrindo algo dentro de você, se esse texto trouxe lágrimas, arrepios, ou aquela sensação de que eu já sabia, então escreva nos comentários: eu permito lembrar. Vamos criar juntos esse campo de consciência viva. Aqui as palavras são só o começo. O verdadeiro trabalho acontece dentro de você. E ele já começou. Há momentos em que a alma sussurra tão forte que o corpo inteiro sente. Não é dor, nem alegria, nem medo. É um reconhecimento. Como se, por detrás dos olhos, um outro olhar se abrisse. Como se, por entre os pensamentos, algo mais antigo despertasse. Você chegou até aqui porque algo em você já está lembrando. E agora chegou o momento. Durante séculos, mestres, místicos e buscadores preservaram um conhecimento. Um saber tão simples que foi considerado perigoso, tão acessível que precisou ser escondido à vista de todos, tão verdadeiro que não pode ser comercializado nem controlado. Essa sabedoria ancestral não é propriedade de ninguém, ela pertence ao espírito. Ela está viva, latente, esperando por atenção. E hoje, ela será entregue a você. Mas antes, uma verdade precisa ser dita. O que será revelado aqui não é para ser entendido, é para ser vivido. Não há garantias, não há efeitos especiais, não há promessas de milagres externos. O que existe é a possibilidade de abrir um portal, de rasgar o véu, de permitir que o ser eterno, o Atman, venha à tona com toda a sua força sutil. Por isso, se algo distraiu sua atenção até aqui, respire, volte, reencontre-se, porque o que vem a seguir
é sagrado. A técnica proibida, o ritual da memória viva. Ela acontece em 3 movimentos, 3 gestos, 3 chaves. Simples, mas profundamente transformadores. E cada um deles atua diretamente na sua centelha ancestral. Não é necessário perfeição, apenas presença. Primeiro movimento, o silêncio da personalidade. O que você chama de eu é muitas vezes um conjunto de rótulos: nome, função, memórias, conquistas, traumas. Tudo isso forma a máscara da personalidade. Mas para lembrar quem você é de verdade, essa máscara precisa descansar. Sente-se ou deite-se confortavelmente. Feche os olhos. Respire profundamente 3 vezes. Em silêncio, afirme mentalmente: renuncio agora à ilusão de quem penso ser. Imagine, se desejar, que todas as camadas que você acumulou, nome, cargo, identidade, idade, até mesmo sua história pessoal, se dissolvem como fumaça ao vento. Não lute contra os pensamentos. Apenas observe. Apenas permita. Esse gesto simples começa a limpar o espelho interno. O reflexo verdadeiro só aparece quando a superfície está calma. Segundo movimento, a respiração da memória ancestral. O sopro é a ponte entre o corpo e a alma. A respiração consciente é a chave que desperta o que está adormecido. Inspire contando até 4. Segure o ar por 7 segundos, enquanto imagina uma luz dourada se formando no centro do peito. Expire lentamente em 8 segundos, sentindo essa luz se expandir por todo o seu campo. Repita esse ciclo 5 vezes. A cada respiração, você não apenas oxigena o corpo, você acorda o invisível. Você ativa a frequência que estava latente. Essa luz não vem de fora. Ela nasce da sua origem. Ela é o brilho da alma voltando a ocupar seu lugar. Terceiro movimento, a invocação da verdade interior. Agora que o espaço foi criado e o campo foi purificado, é hora de chamar. Não com desespero, mas com reverência. Chamar o que já está aí, à margem da consciência, pronto para florescer. Coloque ambas as mãos sobre o centro do peito. Em voz baixa ou apenas com um pensamento, diga: recordo agora quem sou além do nome, além da forma. Sou alma eterna, consciente e desperta. Eu sou. Depois, permaneça em silêncio, pelo menos 5 minutos. Sem expectativa, sem cobrança. Talvez venha uma lágrima, talvez um arrepio, talvez nada. E isso também é sagrado. O importante não é o que acontece fora, mas o que começa a vibrar dentro. Você acaba de ativar uma frequência que sempre esteve em você, mas que agora foi lembrada. Talvez a sua mente já tenha começado a julgar. Será que eu estou fazendo certo? Isso vai funcionar mesmo? E se eu não sentir nada? Respire. Isso é natural. A mente foi treinada para duvidar. Mas a alma reconhece. Ela não precisa de provas. Ela precisa de espaço. E esse espaço você já criou. Essa técnica não é para ser feita uma vez. Ela é uma porta que você pode atravessar todos os dias. Ela é um pacto com a lembrança. Quanto mais você retorna a ela, mais o Atman ocupa seu lugar. Mais o mundo ao redor começa a se reorganizar. E não por mágica, mas por ressonância. Você deixa de ser alguém que busca fora e passa a ser alguém que vibra de dentro. A cada prática, as máscaras caem, os pesos diminuem, o coração escuta com mais clareza. Você começa a sentir que a vida não precisa mais ser uma batalha. Ela pode ser uma travessia, sagrada, suave, essencial. E quando isso acontece, a lembrança deixa de ser esforço. Ela se torna natureza. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: eu sou a lembrança viva.
Compartilhe também se algo despertou dentro de você. Essa jornada é individual, mas nunca solitária. Aqui, cada silêncio é um portal. Inscreva-se e prepare-se. Nas próximas partes, vamos revelar como essa lembrança transforma a realidade. Recordar quem você é não é um evento grandioso. Não é uma luz que explode, nem uma visão que arrebata. É algo mais sutil, mais silencioso, mais constante. É um modo de viver que se instala devagar, até se tornar a base invisível de cada gesto. Depois do ritual, talvez o mundo lá fora continue igual. As tarefas do dia, os ruídos, os compromissos. Mas algo em você mudou. E essa mudança começa a reorganizar tudo, de dentro para fora. Você passa a perceber que certas escolhas simplesmente deixam de fazer sentido. Palavras que antes você dizia por costume, agora parecem vazias. Relacionamentos que exigiam esforço demais se revelam desequilibrados. E espaços onde você precisava se encaixar já não te cabem mais. É como se, ao se lembrar de quem você é, você deixasse de forçar a vida e passasse a permitir que a vida se reorganize por ressonância. Você não precisa mais correr atrás do que é verdadeiro. Você começa a atrair o que vibra com sua essência. E tudo o que não vibra com ela, simplesmente se dissolve. Essa transformação não é uma ruptura brusca, é uma transição suave. Uma troca de pele, um retorno delicado a si mesmo. Você ainda sente medo às vezes, mas agora sabe que não é o medo quem conduz. Você ainda se emociona, ainda sente dor, ainda chora, mas cada lágrima vem acompanhada de um entendimento, de uma presença. Você deixa de viver no automático. Começa a respirar com intenção, a falar com verdade, a ouvir com alma. É nessa fase que a intuição começa a falar mais alto, e não como um ruído místico ou como uma voz externa, mas como um simples saber. Você entra num ambiente e já percebe: este lugar não é para mim. Você encontra uma pessoa e algo em seu peito diz: sim, aqui existe verdade. A mente tenta analisar, justificar, mas o coração desperto apenas sente. E esse sentimento passa a guiar seus passos com leveza. Não é sobre prever o futuro, é sobre confiar no presente. A prática diária da lembrança se torna tão natural quanto respirar. Você a leva consigo sem precisar parar tudo. Ela está nos gestos simples. Cada banho pode se tornar um ritual de purificação. Cada respiração consciente é um reencontro. Cada silêncio escolhido é uma oração viva. Não há mais separação entre espiritualidade e vida cotidiana. Tudo se torna sagrado. Tudo se torna presença. Você começa a perceber que antes carregava pesos invisíveis. A necessidade de provar algo, o medo de errar, a culpa por ser quem é, a expectativa de ser aceito. E, pouco a pouco, esses pesos caem. Não porque você luta, mas porque você se lembrou de que nunca precisou deles. Você já era completo. Já era digno, já era luz. E com essa leveza, a vida muda. Não de forma espetacular, mas de forma real. Você encontra pessoas que falam sua linguagem interior. O tempo parece se expandir. As decisões deixam de ser angústias e se tornam fluidez. Você para de repetir ciclos inconscientes. Começa a romper padrões antigos sem precisar brigar com eles. E então, um dia, sem esforço, você percebe: eu já não sou mais a mesma pessoa que começou essa jornada. Mas, na verdade, você não se tornou algo novo. Você apenas retornou. Retornou ao que sempre foi. O mundo lá fora ainda pode parecer caótico. Ainda há desafios. Ainda há dores. Mas dentro, há um espaço seguro. Um centro imutável. Um núcleo de paz que ninguém pode roubar. Esse centro é o Atman. E agora, ele voltou a ocupar o trono da sua consciência. Não pense que você precisa fazer tudo certo. Não se cobre sentir algo todos os dias. Essa lembrança não é sobre performance espiritual. Ela é sobre sinceridade, sobre abertura, sobre presença. Alguns dias você sentirá paz, outros apenas silêncio. E tudo bem. A alma não julga. Ela espera com paciência. Ela ama com constância.
Ela guia com sutileza. E com o tempo, algo profundo acontece. Você deixa de buscar sentido para a vida e passa a viver como expressão do sentido. Você se torna presença. Você se torna canal. Você se torna templo vivo da essência que despertou. Se essas palavras tocaram sua essência, escreva nos comentários. Eu me lembro e me torno. Compartilhe se esse processo tem reverberado na sua vida. Cada partilha é uma tocha acesa. Aqui, sua lembrança é nossa semente. Inscreva-se para acompanhar a última parte, a consagração final da nova vida. Você chegou até aqui, leu, sentiu, silenciou. E talvez nem tenha percebido, mas algo em você já mudou. Não fui um milagre, fui uma lembrança. Uma semente que germinou no tempo exato em que você escolheu parar e ouvir. A lembrança não grita, ela não precisa de aplausos, ela não se exibe, ela cresce como o sol que nasce lentamente, sem fazer alarde, mas transformando tudo ao seu redor com sua presença. É isso que está nascendo dentro de você agora. Não uma nova identidade, mas um novo estado de ser, uma nova respiração, uma nova forma de olhar para o mundo e, principalmente, uma nova forma de habitar a si mesmo. A partir de hoje, lembrar-se de quem você é deixa de ser um evento espiritual e se torna um modo de viver. Você acorda e respira presença. Você caminha e escuta com o coração. Você fala menos para convencer e mais para expressar o que é verdadeiro. Você se torna farol. Não por esforço, mas por ressonância. Ao lembrar-se do seu Atman, você não apenas cura suas próprias feridas, mas se torna um espaço curativo para todos ao seu redor. Sua luz se espalha nos silêncios. Seu toque transmite segurança. Sua presença, mesmo em silêncio, comunica amor. Não porque você se tornou alguém especial, mas porque você se permitiu ser quem sempre foi. E isso é raro, e isso é sagrado. A lembrança diária se torna como um segundo coração. Pulsa em silêncio, mas sustenta tudo. Você já não procura respostas com desespero. Você sabe que elas virão no tempo certo, porque agora você confia em algo muito mais profundo do que a mente pode alcançar. A sabedoria do seu ser. E com essa confiança, o mundo começa a te responder de um novo jeito. Você recebe sinais, sente conexões que antes passavam desapercebidas, percebe sincronicidades que parecem simples coincidências, mas que no fundo são confirmações da alma. Você está no caminho certo. A vida se torna fluida. E mesmo quando os desafios aparecem, você os atravessa com outra qualidade de presença. Você não reage, você compreende. Você não luta contra, você acolhe. Você não se desespera, você escuta. E aos poucos, o sucesso deixa de ser sobre resultados externos e se torna sobre a leveza com que você habita o presente. Você não precisa mais de máscaras, não precisa mais de aprovação, não precisa mais se proteger o tempo todo, porque agora você está inteiro. As relações mudam, as conversas se tornam mais verdadeiras, o toque se torna mais consciente, a escuta se aprofunda, os encontros se tornam portais, e aqueles que não vibram mais com a sua essência simplesmente partem, sem conflito, sem drama, apenas como folhas que se desprendem de galhos antigos para abrir espaço para florescer. Você já não se debate para se encontrar. Você vive do centro, você vibra do núcleo, você confia no invisível. E mesmo nos dias em que o medo ou a dúvida tentarem retornar, você saberá onde voltar. Ao silêncio que despertou sua verdade, à técnica que te reconectou. A prática simples,
mas viva da lembrança. Essa é a consagração, não uma celebração barulhenta, mas uma reverência íntima, uma certeza interna, uma paz que não precisa de justificativas. Você já não está procurando iluminação, porque agora você se tornou luz em movimento. Você se move com consciência, você sente com inteireza, você vive com significado, e isso muda tudo. O mundo não precisa de mais pessoas bem-sucedidas no velho padrão. Precisa de almas despertas, pessoas lembradas, corações abertos, seres que vivem a verdade sem gritar, mas que transformam tudo ao seu redor só por estarem presentes. E agora, você é um deles. Você cruzou a ponte, você atravessou o véu, você olhou nos olhos da própria essência e disse: sim. Por isso, se essa mensagem tocou seu coração, deixe nos comentários apenas uma palavra: sou presença viva. Essa palavra não é apenas uma frase, ela é um código, é um selo, é o testemunho de que algo em você lembrou. Se quiser, compartilhe também de onde está nos acompanhando. Cada comentário é uma centelha que se une a essa rede de consciência. Você não está só. Você está no canal O Poder Cósmico da Mente. Aqui as palavras são pontes, o silêncio é semente, e você é a lembrança viva do que é sagrado. Nos encontraremos novamente, em cada novo vídeo, em cada novo silêncio, em cada novo despertar.